Olá, hoje é dia 8 de abril de 2020 e esta é a primeira oportunidade que eu tenho de falar diretamente a você, jovem. Logo de entrada, quero fazer umas perguntas a você. Como, por exemplo, como você está? Onde você está? O que você está sentindo neste tempo especial, que embora haja uma pandemia, temos a oportunidade de trabalhar conosco mesmo, de termos comunhão com o Senhor, de nos reinventarmos, de fazer algo de forma que este tempo seja uma grande oportunidade. Eu quero também me dirigir a você que não é jovem, que porventura tenha começado a assistir esse vídeo, que você vá comigo até o final, porque a palavra do Senhor ela se aplica também à sua vida, os princípios, os ensinamentos, as lições que temos, de forma que você também será edificado. Eu tenho um tema e eu quero começar esta palavra fazendo a mesma pergunta que foi feita por um sacerdote e profeta do Antigo Testamento. E essa pessoa foi levada para o templo para servir ao Senhor quando tinha apenas 8 anos de idade. E a primeira lição que esta pessoa aprendeu, e aprendeu de um sacerdote mais velho, o sacerdote Eli, foi quando você ouvir chamar você, porque o Senhor o iria chamar. Quando você ouvir chamar você, você deve responder, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Este mesmo sacerdote, na sua velhice, ele em reunião com o povo de Israel, ele quer dar uma espécie de relatório sobre a sua vida antes de morrer. E então ele diz assim, eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem eu tomei o boi, a quem eu tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele cobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam para ele, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Sabe o que isso significa? Significa que Samuel serviu ao Senhor em sua infância. Samuel serviu ao Senhor durante a sua juventude, durante a sua mocidade. E ainda depois de velho, no final da sua vida, ele pôde testemunhar de sua integridade e de sua fidelidade diante de Deus. Sabe o que isso ainda significa? Significa que você, jovem, também pode viver o propósito de Deus para a sua vida e ser bem-sucedido. Esta é a boa notícia, que a Bíblia não é um conto da carochinha, não é um livro de fábulas. É um livro com pessoas reais, vivendo situações reais. E aqui está alguém que desde a sua infância serviu ao Senhor. Passou pela fase em que você, jovem, está. E a pergunta a qual eu me referi no início, ela foi feita por Samuel no capítulo 16 do seu primeiro livro. E ela foi feita no versículo 11, onde ele pergunta assim, acabaram-se os jovens? E eu quero dizer, esta foi a ocasião em que ele foi enviado pelo Senhor para ungir um rei na casa de Jessé. E então nós temos o texto que diz assim, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. No versículo 11 então diz assim, disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo,
porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, e de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Que passagem tremenda esta! Sabemos pelo texto que Jessé mandou chamar a Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. E sabemos também que quando ele chegou, o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Davi era um jovem. E ainda nesse episódio nós podemos observar alguns acontecimentos marcantes e vamos destacar aqui alguns deles. O primeiro acontecimento marcante é que Samuel se equivoca ao ver Eliabe. Eliabe era aquele filho que tinha já uma pinta de rei. E então, mesmo sendo experimentado, Samuel, ao olhar para ele se equivoca. E eu disse que ele se equivocou porque o segundo acontecimento que é marcante aqui, que eu quero destacar, é a resposta de Deus para Samuel quando ele se equivocou. Deus então diz assim para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Por outro lado, nós vemos um terceiro acontecimento marcante. E esse é o seguinte: Jessé, ele dá a entender que o único que não teria importância naquela reunião, para estar naquela reunião, seria exatamente Davi. E ele dá as razões por causa disso. Por que ele acha isso? Por que ele disse isso ao profeta? E ele disse assim: porque era o menor e também estava apacentando as ovelhas. Mas agora Samuel, ele recobrando ali o seu discernimento como homem de Deus, ele diz: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Nós já sabemos que quando Davi entrou, Deus o confirmou e mandou ungir o rei. Agora surgem aqui duas perguntas que eu quero fazer diretamente a você. São perguntas que estão no meu coração para poder entregar a você. E a primeira delas é: como você se vê? Que ideia de pessoa você acha que você é diante de Deus, diante da sociedade? Note-se que Davi não rejeitou ser ungido como rei, mesmo a despeito do que ele representava para a cultura dele, pois ele era o menor filho e pela cultura o maior devia ter esse destaque. Mesmo a despeito do fato dele ser um pastor de ovelhas, ele era alguém que estava relegado ao último plano, estava ali cuidando dos animais. Mas mesmo assim, ele não rejeita o chamado para ser um rei. Por isso eu pergunto a você: como você se vê? O que você pensa de si mesmo? O que você tem pensado nestes dias a respeito de si mesmo? Quais são os desafios que você tem sentido e tem ouvido de Deus para a sua vida como jovem, como alguém que deve fazer história? Quando penso nisso, nós precisamos então fazer uma segunda pergunta baseada nesse texto: como Deus vê o seu coração? Porque a Bíblia diz aqui que Deus vê, e nós acreditamos nisso, pois a palavra do Senhor diz que Deus vê o coração, e se Ele vê o coração, como Ele vê o seu coração? Sabe, meus irmãos, a pergunta "acabaram-se os jovens" ainda soa muito mais forte hoje do que naquela época. Sabe por quê? Porque Deus está despertando você nesses dias. Porque Deus olha ao seu redor, porque você pode perceber ao seu redor que a voz de Deus está chamando você por toda parte. Você vê nesses dias os desafios que nós temos. Você vê nesses dias um futuro que está um pouco tenebroso pela nossa frente. E você, como jovem, deve ser desafiado pelo Senhor. Você, como jovem, precisa mostrar o seu coração para Ele.
Como é que Deus está vendo o seu coração nesta hora? Davi, ele não foi um homem perfeito, a palavra do Senhor nos fala isso. Ao contrário, ele teve pecados horríveis na sua própria vida. Mas ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe qual o segredo? Davi descobriu Deus ainda na sua juventude. Davi descobriu que Deus era a fonte da sua força. Quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele disse: olha, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Que ele descobriu o desejo de Deus para o coração dele. Você precisa descobrir o coração de Deus para o seu coração. Então você pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu quero perguntar a você mais uma vez: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os jovens? Sabe, no Novo Testamento, nós temos o padrão para o que nós estamos falando aqui. João, um dos mais jovens discípulos de Jesus, escreveu: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. A primeira coisa que vemos nesse texto é que você não precisa mais de nenhuma convocação formal. Você não precisa mais de nenhuma carta particular. Você não precisa que alguém se levante e diz para você: olha, você é um escolhido de Deus, porque você já é destinatário desta palavra. Ele já escreveu a você. O verbo aqui ele está no passado, ou seja, essa orientação já foi dada a você, e esta orientação é bíblica e é cristocêntrica. João diz: eu escrevi a você, jovem. Sabe, se eu fosse você, correria para a palavra do Senhor, para o livro de João, e olharia ali ao que Deus escreveu para você. Uma carta de Deus ao seu coração. Agora nós vemos que em seguida João apresenta as razões porque o Senhor o inspirou a escrever a você, jovem. E então ele vai dizer a primeira razão: porque você é forte. Você é forte. Ele não está se referindo ao seu estado físico, mas ao uso da sua fé. Note o que diz em Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34. Esse texto está falando sobre alguns jovens que sobressaíram, alguns jovens que foram poderosamente usados pelo Senhor e foram bem-sucedidos nos seus empreendimentos pessoais. Olha só o que diz o texto: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos inimigos. Todos os nomes mencionados aqui, no verso 32, são pessoas que foram chamadas por Deus ainda quando eram jovens. E o texto diz: os quais pela fé realizaram estas coisas que foram lidas. A sua força está no fato de que você é portador da revelação de Deus através da sua palavra. Você sabe o que está acontecendo, o que acontecerá a este mundo, porque você tem o manual na sua mão, a palavra do Senhor. E você conhece inclusive a sua própria história e sabe que você é vencedor em Cristo. Por isso você é fortalecido e pode exercer a sua fé. Por isso eu quero perguntar a você: acabaram-se os jovens? A segunda razão porque João escreveu é que a palavra de Deus está em você. A palavra de Deus está em você. Jesus é a palavra e ele está em você. Ele habita em você através do Espírito Santo. Você já é a demonstração viva do plano, da revelação, da direção de Deus para este mundo. E segundo a linguagem de Paulo, ele diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória.
O fato de Cristo ser a palavra de Deus em você é a esperança deste mundo ver Deus. Você tem a maior e a melhor resposta para este mundo, meu jovem. Você tem a maior e a melhor resposta para esta crise pela qual estamos passando. Você é a esperança deste mundo ver Deus. Agora, eu quero dizer para você que há um segundo aspecto aqui a ser considerado em relação a essa questão de você ser, ou seja, de ter a palavra de Deus em você. Há um segundo aspecto. E este é: você não apenas sabe trechos da palavra. Você sabe que não é uma questão de saber de cor ou conhecer intelectualmente a Bíblia, mas trata-se de aplicar seus princípios, e à medida que você se submete aos ensinamentos dela, ela passa a se misturar com a sua própria vida. E então você passa a ser uma espécie de manifestação dela. E no dizer de Paulo, nós podemos ler: você é a carta viva de Deus a este mundo. Eu quero abrir um parênteses para dizer a você o seguinte: você não faz uma ideia do poder que está na sua mão e na sua vida. Você não faz uma ideia do que você tenha diante de você e de todas as possibilidades. Mas você pode fazer essa ideia. Mas você pode descobrir isso. Você pode, neste dia, tomar certas decisões. E quando nós nos voltamos para a palavra, nós vemos, por exemplo, que é por isso que no Salmo 119, no versículo 9, há uma pergunta e uma resposta que estão direcionadas a você. E elas são: de que maneira purificará o jovem o seu caminho? A pergunta. E a resposta é: observando conforme a tua palavra. Sabe, como jovem você tem essa grande luta no seu coração. Como jovem você é impetuoso, como jovem você vive um tempo de puros hormônios, como jovem você tem dificuldades, você tem perguntas, você tem sonhos. E a palavra do Senhor diz: observando conforme a tua palavra. E ainda no mesmo salmo, no versículo 11, o salmista então vai declarar assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus já está em você. Você vai deixá-la presa ou você vai compartilhá-la neste tempo de tanta necessidade espiritual? Você vai compartilhar essa palavra quando você sai de uma espécie de casulo, quando você sai de uma espécie de gôndola, uma espécie de coisa que enclausura você, e você então começa a manifestar a vontade do Senhor através daquilo que você tem vivido, através da palavra que tem sido incrustada no seu coração, através da observância dessa palavra, e então pessoas veem que você é uma carta viva de Deus nesta terra. Bom, eu posso perguntar a você mais uma vez. Eu vou perguntar: acabaram-se os jovens? A terceira razão por que João escreveu é porque você já venceu o maligno, ele diz. Você já venceu o maligno. Você pode dizer para mim: pastor, não parece que isso já aconteceu, mas eu quero dizer para você: se você é de Jesus, você já é mais do que vencedor por meio dele. Nós sabemos que você já ganhou a guerra. Nós já sabemos o final da sua batalha, nós já sabemos o final, nós já sabemos que você é vitorioso nesta guerra. A pergunta é: como você vai chegar lá no final? A pergunta é: você quer chegar inteiro ou despedaçado? A pergunta é: o que faz a diferença? Como vencer as batalhas e não somente a guerra final? Te interessa hoje, interessa a mim, que a cada dia sejamos vitoriosos em cada batalha, em cada momento em que nós precisamos, em cada momento que nós nos encontramos um debate contra o inimigo, contra a nossa própria vontade, contra aquilo que são circunstâncias externas e contra também o que luta dentro de nós. Então, eu quero chamar a sua atenção para um fato. Satanás, ele está ativo neste mundo. Mas você pode e deve usar
3 armas poderosas, as armas mais poderosas contra ele. E essas armas estão reveladas em Apocalipse 12, versículo 11, que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Como usar estas armas, pastor? Como eu posso usar estas armas poderosas? Em primeiro lugar, você deve se lembrar que é pecador. Mas lembre-se igualmente do sangue de Jesus. Esse mesmo João, no capítulo 1, versículo 7 ao 9, ele diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é uma arma tremenda contra o inimigo da nossa vida. Sabe, você venceu a guerra contra o inimigo e vence cada batalha pelo sangue do Cordeiro de Deus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão do seu pecado e do meu pecado. Em segundo lugar, a segunda arma é você aplicar a palavra de Deus. Use esta arma poderosa de Deus, a sua palavra. A palavra de Deus em você, mesclada com sua própria vida, por causa da prática, por causa da obediência dela, e também manuseada por você, usada por você, tem a aplicabilidade que está descrita lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Lá está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa. Você venceu a guerra contra o inimigo e vence cada batalha com a poderosa palavra do Senhor, com essa espada poderosa. Você pode lê-la, você pode profetizá-la, você pode memorizá-la, você pode carregá-la consigo, você pode pregar, você pode usar essa palavra para a sua edificação e para o alcance de outros. Esta é uma poderosa arma contra o inimigo. Jesus, quando tentado pelo diabo, ele citou a palavra do Senhor. Ele o venceu pela palavra do Senhor. Em terceiro lugar, e você deve entender que esta arma é tão importante quanto as outras. E ela diz o seguinte: entregue-se completa e incondicionalmente ao Senhor. O texto de Apocalipse que nós lemos diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e no finalzinho diz: e não amaram suas próprias vidas até a morte. Esta terceira arma, entrega absoluta e incondicional, é parte fundamental para garantir a vitória nas batalhas que são travadas por você que é jovem e por todos aqueles que servem ao Senhor. Sabe, eu quero dizer a você antes de terminarmos, que eu tenho a esperança e a minha oração é no sentido de que você seja levantado neste tempo. Sabe, este é o momento em que eu devo fazer algumas perguntas a você. Por exemplo, o que você está esperando? Eu quero perguntar a você uma vez mais: acabaram-se os jovens ou você se apresenta agora mesmo ao Senhor? Qual pode ser a esperança da cidade onde nós estamos, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo, se tiver que contar com você? Eu lembro agora da história de um dos avivalistas, e me parece, se eu não falho a memória, que trata-se de Spurgeon, que era um jovem assim, meio obeso, e por causa disso ele ficava sentado mais atrás, assim, lá na igreja, e um dia numa reunião dos jovens, alguém foi àquela igreja e pregou e disse o seguinte:
Deus está para realizar algo grande e maravilhoso através de alguém que se entrega a Ele de forma completa e incondicional. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem disse: eu sou esta pessoa. E de fato, ele revolucionou o mundo com a pregação da palavra do Senhor. Eu quero orar por você, para que você também possa, neste dia, dizer sim para o Senhor e se entregar de forma absoluta e incondicional, para o louvor da glória do Senhor e para a sua edificação. Pai, abençoa, Senhor, nesta hora este jovem, esta jovem. Ó Deus, eu clamo ao Senhor para que a Tua palavra possa, ó Deus, produzir o fruto necessário. Que o Senhor possa, Pai de amor, fazer a obra através do Teu Espírito Santo neste coração. Que este tempo especial seja usado de tal forma que ele, ela possam se levantar, Senhor, para revolucionar este mundo e fazer a diferença. Que eles possam responder, ó Deus, a esta pergunta: acabaram-se os jovens, e eles possam dizer: eu estou aqui, eu me alisto, eu estou pronto, eu quero, Senhor, em nome de Jesus. Deus o abençoe, um abraço e até breve.